aí, sabe esse negócio novo aí de internet das coisas? Então, é porta que tranca com o celular, ar-condicionado que liga à distância. Então, eu vou criar a caneta que escreve a redação do Enem sozinha. Fala, duvido. Já tô aqui, filho. Nem preciso ir lá fazer a redação. Vai lá, começa. Mas eu escrevo o quê? Sei lá. Escreve aí. Ô, mané, eu escrevo, não penso. Quem tem que estudar e pensar é você. Então escreve aí. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar para treinar redação. E hoje a gente fala de um tema polêmico: o uso de animais em pesquisas científicas no Brasil. E quem ajuda são dois craques no assunto: o professor Adilson Teixeira, de Biologia, e o professor Rômulo Bolivar. Sejam bem-vindos, professor. Valeu por voltar, hein? Prometeu bem. Tudo bom, querido? Estamos aí. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. E aí, esse é um tema que pode cair no Enem? Pode muito. Perfil de tema no Enem. Em geral, são cobrados temas atuais, sociais, inclusive que já foram debatidos em TV aberta. E esse problema, ele é atual, ele é social? Sim, e por duas razões bem simples. Primeiro, em nossa cultura, os animais são muito bem-vindos. Os pets, os animais de estimação, os desenhos na escola, o nosso costume familiar de acompanhar, de passear com um cãozinho, enfim. Em segundo, porque a pesquisa ou não com o animal implica em alguns resultados que afetam a nossa saúde, o nosso cotidiano. Então, são dois caminhos, ou são duas reflexões que fazem com que esse tema seja importante e muito provável. Pois é, são dois lados dessa questão. Primeiro, os cientistas, que acreditam e afirmam que o uso de animais em pesquisas é imprescindível. Já o grupo de defesa dos animais acredita que há alternativas. Existe, inclusive, a Lei Federal 9.605, de 1998, que está aqui na tela. Vamos ver? A gente primeiro tem que pensar que quem vai para a área da saúde ou quem vai para a área biomédica, biológica, provavelmente não está querendo matar bichinho, não está querendo fazer mal a um animal. Mas a gente vê pela presença da legislação que isso é uma preocupação. Quem é contra por um motivo, quem é a favor por um motivo. Até então não existia nada que regulamentasse isso. E a gente observa pela legislação que não é só no caso dos experimentos. Qualquer maltrato, ele é passível de punição. E mesmo o cientista, que a princípio está com seu jaleco branco e investido de poder, ele também tem que obedecer a isso antes de submeter o animal a qualquer tipo de experimentação, a qualquer tipo de protocolo. Bom, e se existem dois tipos tão opostos de ponto de vista, o aluno tem que saber o que escolher? Pois é, ele vai saber o que escolher, isso ele já deve chegar à redação preparado. No entanto, existem vários caminhos possíveis. Ele não tem que se posicionar necessariamente contra ou a favor. Uma opção bastante produtiva e também muito utilizada no Enem, inclusive com nota 1000, é ele demonstrar aspectos positivos e aspectos negativos. Demonstrar o posicionamento dos outros e, no final, ele apresentar sua proposta de intervenção que valide os problemas que ele citou durante o texto. Lante, você vê como é que é importante, nesse caso, bagagem de conteúdo. Se o aluno ele vai optar por uma forma ou pela outra, ou pelas duas, é importante que ele se embase para isso. Por isso, conhecer as lógicas por trás, tanto da defesa quanto do acusador, é importante para realizar uma boa redação. Quais são os limites éticos do texto do candidato? Porque o nosso tema é o uso de animais em pesquisas científicas no Brasil. E isso não fala diretamente aos direitos humanos, que é uma exigência do Enem. Exatamente. Então a gente tem que pensar o seguinte: o fato de o respeito ou desrespeito ao animal não estar relacionado diretamente ao respeito aos direitos humanos, o candidato não pode ir na hora da prova dizendo que se pode fazer qualquer coisa com os animais. Tem uma questão ética por trás disso. Uma outra preocupação é que, na hora de argumentar, de sugerir uma substituição ou mesmo uma proposta de intervenção, se ele envolver o ser humano nessa argumentação, ele corre o risco, dependendo do que ele diz,
diga, de incidir no desrespeito aos direitos humanos. Por exemplo, se ele sugere substituir um animal, dependendo da pesquisa, por um ser humano, ao sugerir o ser humano como cobaia, ele pode estar desrespeitando os direitos humanos. Se ele sugerir, por exemplo, uma punição muito grave para alguém que maltrate o animal, ele é contra a experiência. Então ele diz, por exemplo, em sua redação, que o candidato deve sofrer como ele fez o animal sofrer, ou ficar preso e ser torturado como ele torturou o animal. A tortura não se justifica, não se respalda em um texto dissertativo argumentativo na redação do Enem, e ele, ainda que de certa forma bem intencionado, ele pode ser apenado e ter uma nota baixa. E olha que legal para a gente observar como o mundo funciona exatamente da forma que o Rômulo propôs para a gente. Para fazer um ensaio, e a gente divide esse ensaio em fases, e chegar a tal fase clínica, que é quando os ensaios são feitos em humanos, eu não posso pegar um tratamento e aplicar diretamente no paciente. Você imagina, mas qual é a lógica de aplicar numa pessoa saudável? Ela não tem que ter efeito. Mas imagina que esse paciente ele já está sofrendo de um determinado mal. Ele já está com um corpo fragilizado. Agora imagina que esse remédio, e eu não sei o que ele causa exatamente, seja tóxico. Como é que fica a vida desse indivíduo depois? Então isso incorre também na forma de abordagem, na forma de aplicação do tratamento. Mesmo quando são utilizados humanos. Não é de qualquer forma que eu posso fazer isso. E aí, professor, como ficaria a introdução? Então, entre as diversas formas de começar um texto dissertativo bem começado, existe uma técnica chamada encaminhamento argumentativo. Como é que se dá essa técnica? Ele termina o parágrafo de introdução dizendo à banca do que ele vai tratar no seu desenvolvimento. E isso vai servir para qualquer modelo de escrita. Ele começa a sua redação falando sobre a polêmica, falando sobre o que as pessoas discutem em relação ao tema, e no final ele termina. Nesse sentido, convém analisarmos as principais causas dessa problemática. Ele pode dizer, nesse sentido, convém analisarmos as principais consequências negativas das pesquisas com animais em nosso país. Ou, se a argumentação dele foi em outra direção, nesse sentido, ou a partir desse aspecto, convém discutirmos as principais consequências positivas das pesquisas com animais em nosso país. O tema de hoje, o uso de animais em pesquisas científicas no Brasil. E como o Enem é pura interdisciplinaridade, parênteses para uma pergunta. Esse tema pode cair nas questões de ciências da natureza? Landy, não só pode, como já caiu. Imagina a produção, a gente está falando de tratamento, às vezes, de repente, passa pela cabeça do candidato um quimioterápico, a radioterapia, que são coisas aparentemente mais pesadas. Mas imagina produzir um soro ou produzir uma vacina. Esses chamados imunobiológicos são alvo de questão do Enem, ano sim, ano também. É importante que o candidato ele se prepare. Para produzir uma vacina, para produzir um soro, existe a necessidade do estudo em animais. Para produzir anticorpos contra uma determinada toxina, eles são isolados do sangue de animais. Essas questões, elas são interdisciplinares. Então, esse contexto social que nós estamos trabalhando na aula de redação, ele está diretamente alinhado à parte da biotecnologia. Vai cair de novo. Bom, são muitos dados sobre esse assunto. E isso faz com que a redação corra o risco de ficar expositiva, né, professor? Sim, então essa é uma primeira preocupação do aluno, porque tipologia textual pode levar o candidato a zero. Existe o texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo expositivo. O texto dissertativo expositivo ele é mais informativo, ele apresenta os dados, ele pode apresentar as citações, mas ele não tem tanto envolvimento por parte do candidato. É quase como se fosse um texto jornalístico. Esse não é bem-vindo. O texto bem-vindo é o dissertativo argumentativo, em que o candidato apresenta sua marca de autoria. Ele consegue criticar os dados que ele apresenta no texto. Então vale a pena dizer também que todo tema do Enem tem como contrarreflexo um problema social. E como é que a gente escreve sobre o tema ou sobre o problema social? Em geral, se colocando no lugar da vítima. Aquele que é a favor da pesquisa com animal, ele consegue se colocar no lugar dos pacientes que precisam de uma cura. Aquele que é contra as pesquisas com animais, ele consegue se colocar no lugar do animal que sofre com aquela experiência. Enfim, independente de qual seja o seu posicionamento, você deve se embasar em dados, mas não se esquecer de sofrer, de comentar, de criticar pontualmente cada notícia ou cada citação ou cada registro que você emprega em seu texto. Então, como continuar a redação caso o candidato seja contra o uso de animais em pesquisas científicas? A gente tem até um texto com argumentos. Bora ver?
Para medir a toxicidade de produtos como pesticidas e cosméticos, pesquisadores das agências ambiental e de saúde dos Estados Unidos criaram um método em que um robô analisa os efeitos dessas substâncias em células humanas cultivadas em laboratório. Os ativistas engajados na promoção do bem-estar animal já começaram a comemorar. O PETA, Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais, na sigla em inglês, afirma que já é possível substituir muitos dos testes que são feitos em animais e que a pesquisa anunciada pelos americanos é muito mais confiável que muitos testes realizados hoje em dia com cobaias. Nesse sentido, muitas experiências ainda podem ser designadas para juntas oferecer informações mais precisas que as geradas em testes com animais, afirma Catherine Willett, conselheira de políticas científicas da entidade. Além disso, há pesquisadores que sustentam que os estudos efetuados em animais ainda superam os testes in vitro, já que permitem uma observação mais abrangente dos efeitos, que se dão no organismo completo, não só em algumas células. Bom, repara que, seja para um lado, seja para o outro, seja a favor, seja contra, existem sempre bons argumentos. Quando a gente pensa na utilização desses super robôs, tem que pensar que essa tecnologia ela vem em desenvolvimento há muito tempo. A gente estava comentando ainda agora sobre a radioterapia. Como que, por exemplo, um médico ele consegue estipular qual é a dose certa de radiação para um paciente? Já há muito tempo existem os chamados Phantom. É legal porque esses bonecos são bonecos de espuma, onde na verdade essa espuma é um material de densidade próxima à densidade biológica. Ele é tudo fatiadinho. E em cada fatia dessa eu coloco um sensor para medir o quanto de energia penetraria no paciente. O uso desse tipo de tecnologia já remonta a décadas. Então, claro, nós sempre buscamos novas tecnologias, mas como o próprio texto aborda, o uso desses super robôs ele cai num problema social também. O super robô ele não vai substituir inteiramente o trabalho humano. O super robô está ocupando o que o humano faria, mas com que sensibilidade? Você consegue olhar para o animal e talvez ver se ele está melhor ou um pouco pior, se ele está sofrendo um pouco mais ou um pouco menos. O robô ele é baseado em um algoritmo que vai dizer: a partir daqui, faça X, abaixo disso, faça Y. Novas tecnologias são sempre buscadas. Por exemplo, eu já tenho uma amiga que há muito tempo atrás ela se negou a fazer o mestrado dela com animais por ser ativista desse tipo de movimento e ela usava culturas de célula tridimensionais. Ao invés de você cultivar células aderidas, rentes a uma superfície, como se fosse uma plaquinha, elas são cultivadas em esferas. Por que isso é legal? Porque cultivando em esfera, a célula tem uma interação com uma célula que está em cima, uma que está embaixo, uma que está do lado do outro. Ou seja, mimetiza muito melhor a situação que veria num animal, que viveria num humano. É bastante relevante o aluno se lembrar de que ele não deve se apegar a apenas um argumento e tê-lo como fonte única para argumentar bem. Quanto mais informação ele puder levar e quanto melhor ele puder criticar as informações que levou, melhor será a sua avaliação nas competências relacionadas à argumentação textual. Agora, numa outra direção, o argumento da imagem que a gente está vendo é pertinente? A imagem, ela retrata o sofrimento do animal. E como nós vimos, para você escrever bem, você tem de se identificar com o sofrimento de uma vítima, de uma questão social, e o experimento é também uma questão social. É válido, sim. A gente sabe que, atualmente, as pesquisas no mundo, ou sobretudo nas Américas, são norteadas pelos chamados 3 R's, que é o Reduction, o Replacement e o Refinement, em que o Reduction seria a redução. O objetivo é reduzir o número de animais ou o número de espécies envolvidas com esses experimentos. O replacement é desenvolver novas técnicas para substituir os animais. E o refinement seria o refinamento, seria o aperfeiçoamento das técnicas quando o animal fosse indispensável para que ele sofresse o mínimo possível. Imagina que a gente resolve fazer um experimento. Você teve uma ideia brilhante. Caramba, se eu usar uma plantinha que tem lá em casa que todo mundo fala que faz bem para o estômago, eu vou achar a cura para uma doença. Vamos fazer isso? Vamos fazer em animais? Não, não dá. A gente tem que submeter isso a um conselho, a um comitê de ética. Esse comitê de ética ele vai avaliar quantos animais foram submetidos ou serão submetidos a esse experimento, se é necessário essa quantidade de grupos que eu propus, se dentro de cada grupo o número de indivíduos e o tipo de teste que eu faço é o mais adequado. Obviamente, ele não tem a função de negar todo o projeto. A ideia, na verdade, é conversar com o pesquisador, é conversar com o cientista, tentando minimizar
o efeito sobre esses animais. É conversar com o cientista no sentido de orientá-lo ao melhor tratamento ou à melhor experimentação possível. Quantos e quantos projetos eu já vi serem negados para que esses animais não fossem submetidos a qualquer tipo de protocolo. E aí vem as propostas de intervenção. Como seria uma proposta de intervenção contra o uso de animais, professor? Então, o principal argumento para se proibir essas pesquisas com os animais é a questão ética. Então, a proposta de intervenção ela pode seguir esse caminho e sugerir, por exemplo, a escola como um agente social que vai discutir questões éticas com os alunos, discutir também a ética em relação ao animal em oposição ao processo de objetificação, de coisificação da ideia de animal, para que os alunos, que serão a sociedade agente no futuro, possam mudar sua postura, possam sofrer mais, se identificando, tendo a compaixão em relação ao sofrimento do animal e se neguem a concordar com essa postura. Land, olha que legal isso. Todo aluno no colégio, ele vê um filmezinho que se passa nos Estados Unidos e ele acha que ele vai chegar no laboratório de ciências, vai abrir um sapo, vai abrir um animal, um ratinho qualquer. A gente não pode fazer isso. Ainda agora a gente viu o porquê que não pode em termos de legislação. Seria muito legal? Em termos de estudo? Talvez. Mas quantas aulas de ciência são dadas todo ano no país? Imagina a quantidade de animais mortos. Então, quando o Rômulo fala, por exemplo, da escola como agente transmissor e fomentador desse conhecimento, cabe também ao professor de ciências, ao professor de biologia, física, química e ciências de natureza como um todo, discutir isso com o aluno. Discutir que é importante preservar aquele animal. Não posso sair abrindo qualquer bichinho toda vez que eu quiser mostrar um fígado. Se eu quiser trabalhar com animais hoje, por exemplo, esse animal ele precisa estar fixado em formol. Então, um animal vai servir para 200 anos de aula. E, de preferência, o que eu sempre prefiro, de fato, é trabalhar com um modelo, é trabalhar com um boneco, onde nenhum bichinho precisa ser morto para isso. A gente viu como fazer a redação contra o uso de animais em pesquisas científicas. Agora é hora de ver o ponto de vista oposto, a favor do uso. E a gente tem 4 argumentos que fizeram até parte de reportagem do G1. Vamos ver? Os testes com animais são submetidos a comitês de ética. A principal ênfase é não causar sofrimento ou dor. O Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, CONSEA, cria normas que protegem o bem-estar desses animais. O fim do uso de animais em teste no Brasil tornaria a ciência brasileira dependente de tecnologia externa. Os testes com animais beneficiam também os próprios animais, pois são usados no desenvolvimento de rações, vacinas e medicamentos veterinários. Antes de testar o produto em humanos, é importante testá-los em animais, para evitar que voluntários humanos sejam submetidos a substâncias potencialmente perigosas. Ainda não há como substituir o animal em todos os testes. Sempre que existir um método alternativo com eficácia comprovada, ele deve ser substituído. A ciência tem o objetivo de reduzir e até abolir o uso de animais. Então, professor, como seria um desenvolvimento a favor? É bom que o candidato tenha em mente escolher sempre aqueles do qual ele possa falar melhor. É importante também que ele já tenha algumas citações relacionadas à importância da ciência para a humanidade, a necessidade de desenvolver cura a cada dia para as novas doenças que surgem. Agora, tem que tomar cuidado também com alguns argumentos que eu vejo que são muito utilizados, mas que podem ser invalidados sobre alguma perspectiva. Por exemplo, muitos argumentam que países desenvolvidos conseguem viver sem desenvolver pesquisas com animais na área de cosmético, o que é uma outra discussão relevante. Só que você percebe que essas empresas que estão nesses países desenvolvidos, sem ter essa pesquisa com animais, têm agências e laboratórios em outros países subdesenvolvidos em que não há a mesma lei e lá elas fazem as suas pesquisas e depois voltam e cumprem esse papel de bom moço em seus países. Então, é necessário que analise de forma mais ampla, escolhendo argumentos, mas como o Adilson falou, conhecendo sempre os dois lados da moeda, porque você tem de apresentar o seu argumento já pensando no contra-argumento que o seu leitor pode lhe apresentar. E no caso não vai lhe apresentar porque é a banca, mas pode apenar a sua argumentação na hora de corrigi-la, o corretor da banca. E as propostas de intervenção, professor? Enfim, proposta de intervenção, às vezes é a preocupação ou grande preocupação do aluno, porque só essa proposta já sai de largada valendo 200 pontos. Então, é importante que ele tenha ciência de que esse é o grande desespero. Ele não é obrigado, em sua proposta de intervenção, a resolver o problema.
Além desse tema de hoje, como é que eu vou resolver o problema da fome no mundo? Como é que eu vou resolver o problema da mobilidade urbana? Como é que eu vou resolver o problema da necessidade que a ciência tem de usar animais em experiências médicas, biomédicas? Isso não é tão fácil de resolver. Então ele tem de ter em mente que a proposta de intervenção, ela precisa ou resolver, ou mediar, ou atenuar. Como assim? Se houver um contexto em que seja impossível não utilizar o animal, ela pode atenuar o sofrimento do animal, ou ela pode mediar a relação entre agências fiscalizadoras e aqueles experimentos. A sociedade comum não tem essa preocupação, então colocar um membro da sociedade comum junto ou compondo esses organismos fiscalizadores para que a sociedade tenha com mais clareza acesso às experiências que estão acontecendo. No quesito técnico, convém lembrar que a proposta de intervenção bem avaliada, ela apresenta pelo menos 2 agentes sociais, porque é geralmente impossível um agente social resolver sozinho o problema. Se o governo estabelece uma lei e a sociedade não cumpre, a proposta não é válida. Se a sociedade se mobiliza na rua, como milhões já protestaram politicamente, mas os governantes não ouvem a voz das ruas, aquela proposta de intervenção, de mobilização social não vai ser competente. Então convém que ele apresente pelo menos 2 agentes sociais em sua proposta de intervenção, que ele apresente uma ação, isso tem que estar bastante explícito, a ação não pode ser, o governo deve agir, a sociedade precisa se conscientizar. O que é agir? A sociedade deve se mobilizar em campanhas, o governo deve criar leis, ou se já existe a lei, o governo deve fiscalizar para que as leis sejam cumpridas. Se já são cumpridas, o governo deve tornar essas leis mais duras. Enfim, 2 agentes sociais, ação, como, ele precisa explicar como essa ação será implementada e deve apresentar uma finalidade, um para que esta medida vai ocorrer ou ser aplicada. Em que fontes pesquisar? No YouTube, ele vai encontrar um canal de um biólogo que é o Pirula. O Pirula ele é famoso por alguns assuntos polêmicos desse tipo, inclusive, e ele já trabalhou diversos temas abordados em provas do Enem sem qualquer tipo de compromisso com isso. Um dos vídeos do Pirula é sobre um incidente que aconteceu em 2013 na invasão do Instituto Royal, que é aqui do Brasil. O Pirula discute nesse vídeo quais eram os benefícios da existência do Instituto e por que a pesquisa com animais em muitos casos, ainda é necessária quando, como a gente já discutiu hoje, bem regulamentada. É importante que o candidato que esteja buscando informação na internet esteja atento aos comentários que aparecem lá embaixo, para que eles não percam tempo absorvendo informações erradas ou assistindo a vídeos que não vão acrescentar em nada à sua formação. Muito obrigado, Adilson. Muito obrigado, professor Rômulo. Valeu mesmo pela presença, viu? E até a próxima, né? Até a próxima. E aí? Quer rever esse e todos os outros programas? Vá lá em horadoenem.mec.gov.br, repetindo, horadoenem.mec.gov.br e até a próxima!